Aloísio de Azevedo nasceu em 1857 em São Luís do Maranhão e morreu em 1913 em Buenos Aires. Foi o primeiro caso de escritor no país a decidir-se pela literatura como forma de ganhar a vida. Para tanto, precisou capitular ante as exigências do mercado, que pedia melodramas baratos e de fácil aceitação. Sem vergonha aparente, satisfez ao gosto do público e lhe forneceu o esperado. Simultaneamente, acabou encontrando na estética naturalista, fosse pela obra de Zola, fosse pelos romances de Eça de Queiroz, os princípios que lhe permitiram o desenvolvimento de uma obra adulta. O trabalho como caricaturista e a vocação para a pintura tinham intensificado o sentido plástico de seu texto. Abre aspas. Primeiro desenho os meus romances, depois redijo-os. Fecha aspas. Confessaria ele mais tarde. O gosto naturalista pela descrição minuciosa, pelos painéis abrangentes e pelos costumes coletivos adequava-se às tintas carregadas de sua linguagem. Da mesma forma, a ênfase na denúncia social e na patologia correspondia à sua visão contestadora e também pessimista da realidade. Nas suas 3 obras básicas, ele aborda temas proibidos, como o racismo, a opressão dos trabalhadores livres, a sexualidade tropical, as aberrações morais e biológicas de ricos e pobres, etc. O Mulato, romance publicado em 1881. Primeiro texto importante do escritor, O Mulato é ainda uma mistura mal resolvida de romantismo e naturalismo. O jovem bacharel Raimundo, mulato de olhos azuis, desembarca em São Luís em busca de suas origens familiares e dos misteriosos recursos que sustentaram seus longos estudos em Portugal. Apesar de sua pele clara, ele desperta o preconceito racial dos provincianos e, ao mesmo tempo, a paixão histérica de Ana Rosa, filha do rico comerciante português Manuel Pedro, que vem a ser o tio e o tutor desconhecido do rapaz. Mesmo não sabendo que Ana é sua prima, Raimundo evita-a completamente. Mais tarde, e de maneira inexplicável, ele acaba por pedi-la em casamento, mas Manuel lhe nega a mão da filha. A negativa é o momento da percepção do racismo por parte do protagonista. Como resposta, Raimundo e Ana resolvem enfrentar o mundo e se relacionam fisicamente, disso resultando a gravidez da moça. Os lances melodramáticos, entremeados de candentes denúncias sociais, acentuam-se com a descoberta de vários crimes. O assassinato do pai do mulato, também ele um rico comerciante português. A loucura de sua mãe negra, resultado de bárbaras torturas, etc. Por fim, quando o leitor já está confuso com tantas peripécias, revela-se o responsável pelo terror. É o cônego Diogo, padre devasso, sanguinário e racista. Ao perceber que Raimundo encontrar o fio da meada, o cônego convence o caixeirinho Dias, ex-namorado de Ana Rosa, a matá-lo. O mulato é então liquidado, e a jovem, ao ver o amante morto, tem uma crise histérica e aborta. Em seguida, a narrativa avança 6 anos. O assassinato fica impune e ninguém lembra mais de Raimundo. Dias e Ana Rosa estão bem casados, prósperos e com 3 filhos. O ataque do escritor ao preconceito racial, ao reacionarismo do clero
e a estreiteza do universo provinciano, somado ao registro fisiológico das paixões, sacode São Luís e faz os leitores esquecerem o que no romance havia de disparatado folhetim romântico. Contudo, essa indeterminação entre romantismo e naturalismo começaria a desaparecer no romance subsequente. Casa de Pensão, romance publicado em 1884. Em Casa de Pensão, os lances melodramáticos e sensacionalistas de folhetim aparecem com menos intensidade. Predomina o esforço de registro objetivo da realidade. O argumento centra-se na figura do jovem Amâncio, um maranhense muito rico, que vem estudar medicina no Rio de Janeiro. Sua fortuna desperta o interesse de um pretenso amigo, o estudante João Coqueiro. Este administra com sua mulher, uma francesa bem mais velha, a casa de cômodos para onde o casal atrai o moço provinciano. João Coqueiro tem uma irmã de 23 anos, a doce e bela Amélia, que é jogada nos braços do novo hóspede, para que ele se apaixone por ela e a peça em casamento. O tom naturalista do relato provém da fraqueza de caráter e de vontade de Amâncio, atribuída tanto à sua educação maranhense, pai autoritário e mãe protetora, quanto ao sangue doentio de sua ama de leite, uma mulher escravizada. O estudante não tem ânimo para controlar o instinto e sente-se atraído por várias mulheres, com as quais flerta e tenta obter favores sexuais. Aceita de bom grado a companhia de Amélia, sobretudo depois de sofrer intensamente com febres de bexiga negra, varíola, da qual escapa sem marcas. A partir desse fato, viverão juntos como legítimos esposos. Mesmo que os outros hóspedes tenham partido da casa de pensão depois da peste de Amâncio, João Coqueiro sente-se feliz por imaginar que seu futuro estará garantido pelo casamento da irmã com o jovem provinciano. Amâncio, contudo, tem outros planos. Abandona a amante e o próprio quarto na pensão, sob o pretexto de uma viagem à casa materna. Exasperado e valendo-se de falsos testemunhos, João Coqueiro denuncia-o como estuprador da irmã. Amâncio é preso e levado a julgamento. A opinião pública fica toda do seu lado, até ele ser absolvido em um processo de grande repercussão. Amélia e o irmão são alvos do desprezo popular, tornando-se vítimas de insultos e ironias. A João Coqueiro não resta outra saída senão vingar a honra perdida da família. Procura Amâncio em um hotel e o assassina com 6 tiros. A mesma opinião pública que o tinha como um canalha, agora o vê como um autêntico defensor da moral familiar, já pronunciando sua absolvição. O romance termina com a mãe de Amâncio, recém-chegada do Ceará, descobrindo por acaso que o filho fora assassinado. A força dramática de certas cenas e a descrição franca dos impulsos sexuais, para os padrões do século XIX, ampliaram o prestígio e a aura escandalosa que já revestiam a figura do escritor. Na verdade, ele estava se preparando para produzir o grande texto de sua curta carreira literária. O Cortiço. Um pouco antes de publicar O Cortiço, em 1890, o ficcionista maranhense havia anunciado seu propósito de elaborar um conjunto de 5 romances sobre a realidade brasileira, abrangendo épocas e tipos distintos.
seguia o modelo de Émile Zola, com seu polêmico afresco da civilização francesa contemporânea. No Brasil, também a estrutura social aos poucos se alterava, exigindo do romancista experimental um registro sociológico dessas transformações. A liberação para atividades produtivas de um expressivo capital, até então envolvido com o tráfico negreiro, ensejara um rápido desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro. Depois de 1860, centenas de fábricas instalaram-se na capital federal, de chapéus, tecidos, bebidas, etc. Surgiram bancos, companhias de comércio e navegação, empresas de transporte, de construção, de gás, ampliaram-se os serviços em geral. O crescimento dos negócios aumentara também os contingentes populacionais que se deslocavam para a cidade. De forma rápida e precária, foram construídos núcleos de moradia, denominados cortiços, nos quais se aglomeravam sem conforto, sem higiene, milhares de pessoas. Sensibilizado por tal espetáculo, Aloísio de Azevedo resolveu traduzi-lo para a literatura. Abre aspas. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. Graças à abundância de água que lá havia, como nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe, e, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. Fecha aspas. As classes populares. O aparecimento dos segmentos populares urbanos como atores principais da obra é uma das grandes novidades de O Cortiço. Operários, cavouqueiros, trabalhadores em pedreiras, malandros, soldados, primeiros imigrantes, comerciários, lavadeiras, prostitutas, gente de vida ordinária e gente de atividade incerta compõem a galeria dominante dos personagens. Estes são de todas as raças, brancos, negros, mulatos, cafuzos, em uma multiplicidade étnica e social, até então desconhecida no romance brasileiro. Também, pela primeira vez, registram-se a luta pela sobrevivência econômica, a qual todos se entregam ferozmente. O áspero trabalho cotidiano, seja na pedreira, nas tinas de roupas, na venda ou na feira, e, por fim, as duras condições de existência nas habitações coletivas. Ao fixar a vida das classes subalternas, o escritor não se deixa levar pela idealização populista, ou seja, por aquela ótica que transforma os pobres em modelos insuperáveis de qualidades humanas. Apesar da denúncia da exploração econômica e da estrutura perversa que impera no cortiço, seus moradores são retratados como brutos e primitivos. De acordo com os princípios naturalistas, eles sempre terminam arrastados pelo determinismo do meio e dos instintos. Abre aspas. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer o mundo. Uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e a multiplicar-se como larvas no esterco. Fecha aspas. O determinismo do meio. O cenário é descrito em toda a sua sujeira, podridão e promiscuidade.
O principal personagem do romance é o próprio Curtiço, que se estende até a pedreira, no fundo de sua área. É ele quem determina o comportamento dos indivíduos, que se moldam, agem e vivem em função das características do ambiente. Ora, se essa habitação coletiva é sórdida, os moradores também o serão. Aloysio Azevedo elabora uma espécie de amplo painel, procurando abranger quase todos os habitantes, para demonstrar a adaptação do grupo ao meio. A rigor, não há um personagem principal, capaz de concentrar a ação do romance. Há, isto sim, um imenso número de figurantes que se relacionam uns com os outros e, antes de tudo, com o cenário. O escritor não se sente à vontade com a descrição de personagens fortemente individualizados e complexos. Sua força, à parte a pintura do meio, reside na fixação de cenas coletivas. Que poder, que vitalidade e movimento para exprimir uma massa humana! Observemos o amanhecer no Curtiço. Abre aspas. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não se descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham, ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Fecha aspas. O meio como abrasileiramento. A corrupção do cenário, que se projeta na alma humana, não é atribuída exclusivamente à miséria e à exploração econômica. Ela tem a ver com a ideia de uma natureza tropical, em que o sol, a luz e o calor dissolvem o equilíbrio, amolecem a vontade, fomentam a indisciplina e promovem transgressões morais e sexuais de toda ordem. Assim, o erotismo e a turbulência dos instintos são transformados em símbolo de uma forma brasileira de ser e existir. Há no romance uma página antológica quando Jerônimo, até então íntegro trabalhador português, sente a atração viscosa e irresistível da música popular e da dança de Rita Baiana. Abre aspas. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas brabas. E seguiram-se outras notas, e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dos instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos, em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesis de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Jerônimo aleou-se de sua guitarra, todo atento para aquela música estranha, que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, à luz deste sol orgulhoso e selvagem.
O chorado arrastava-os a todos, despoticamente, desesperando aos que não sabiam dançar. Mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio, tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assando-lhe os desejos, assanhando-lhe os desejos, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue. Uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno de Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Fecha aspas. Jerônimo comprova a tese do determinismo do meio brasileiro. O seu caráter sério, a dedicação que vota ao trabalho e a austeridade de seus costumes desagregam-se na sensualidade indolente, no gosto pelo café e pela cachaça, no vício do fumo e na vadiagem como alternativa existencial. Ao ceder à atração da terra, ele perde a chance de dominá-la e explorá-la, ao contrário do que faz seu compatriota João Romão. Rita Baiana é o estopim dessas mudanças. Tradução do trópico, ela enlouquece o português, atraindo-o para uma vida desregrada e dominada pela luxúria. Na primeira vez em que a mulata aparece dançando, já se pressente que o cavouqueiro não escapará a seu fascínio. Abre aspas. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebro luxurioso que apunha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar, envergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris. Fecha aspas. A capitulação de Jerônimo, diante desse símbolo feminino do trópico, se dá em função do esmagamento da vontade individual pelo ambiente. Abre aspas. E Jerônimo, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava-se da esposa e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Fecha aspas. O triunfo sobre o meio. O português João Romão é o único vencedor do romance. Empregado de uma venda, recebe-a de presente, depois que o dono, enriquecido, volta para Portugal. Trabalhando como um cão danado, abusando do trabalho servil e do corpo de uma escravizada fugida, Bertoleza, que ele torna sua amante, roubando nos pesos e nas medidas do armazém, valendo-se da renda imobiliária arrancada dos trabalhadores que começam a alugar os primeiros quartos de seu cortiço, poupando tudo no extremo da mais completa sovinice,
ele consegue amealhar uma fortuna considerável nos moldes mesquinhos da acumulação primitiva de capital. Abre aspas. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. Fecha aspas. Como disse um crítico, João Romão usa as forças do meio, mas não se submete a elas. Em um primeiro momento, ele sequer se distingue da escravizada Bertoleza, seja nos costumes diários, seja no trabalho duro e feroz, parecendo sucumbir ao mundo promíscuo do cortiço que ele mesmo criou e que explora com mãos de ferro. Entretanto, ele é diferente de Jerônimo, o português vencido pela realidade brasileira. João Romão foge de qualquer aproximação com a sensualidade e a desordem do ambiente, sob pena de perder a chance da escalada econômica. Explorar o natural da terra é seu único objetivo. Para isso, age com total ausência de compaixão. Ao chegar no topo, descobre simultaneamente o vazio do seu triunfo. No sobrado ao lado do cortiço, outro comerciante português, Miranda, é agraciado com o título de barão. O desprezo que um alimentara pelo outro durante todo o relato converte-se agora em admiração. Miranda respeita a riqueza de João Romão e este deslumbra-se com os ares aristocráticos do vizinho. Casar-se com a filha do barão, Zulmira, é para o dono do cortiço dar um sentido à sua existência ordinária e avarenta, penetrar no campo dos ganhadores, alçar-se definitivamente sobre o passado degradante. No entanto, há um fio que o prende ao passado: Bertoleza. Ela fora vital para a sua ascensão. Agora não passa de um trambolho desprezível. Sem qualquer piedade, o português chama o filho do antigo dono da escravizada fugida para restituí-la à senzala. Em uma cena de insuperável vigor dramático, Bertoleza enlouquece de desespero frente à perversidade do amante e suicida-se com o mesmo facão com que limpava escamas e tripas de peixes. A vitória de João Romão torna-se assim tenebrosa e mostra o pessimismo de Aloísio de Azevedo. O português que sobrepuja o meio é um explorador repugnante. Já os que são derrotados pelo ambiente, brasileiros ou europeus abrasileirados, não passam de seres destituídos de vontade e compostura, merecendo, de certa forma, a opressão que os vitima. O determinismo dos instintos. As teorias fatalistas se complementam com o peso decisivo dos instintos nas ações dos personagens. Esses instintos são sempre bestiais e repulsivos, intensificando o poder avassalador do cenário. A personagem Pombinha sofre o impacto dessa fermentação sanguínea. Filha de uma senhora distinta, que pelas injunções da sorte fora levada para o cortiço, ela atravessa a adolescência sem menstruar e, por isso, torna-se o símbolo da pureza em meio ao lodo moral. Tem um noivo de boa família e também ajuda os demais moradores escrevendo-lhes cartas, fazendo rol para as lavadeiras, etc. A violência e a imundície da habitação coletiva não parecem afetá-la, até que chega a menstruação, saudada alegremente por sua mãe. Abre aspas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento de sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga
e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado, que lhe abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro, aquele sangue bom que descia do céu, como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca. Fecha aspas. A partir desse momento, Pombinha desenvolve sua alma enfermiça e aleijada, vivendo uma rápida experiência homossexual com a prostituta Léone e depois casando-se com um rapaz que ela já não ama. Trai várias vezes o marido, mas só encontra seu destino quando vai viver definitivamente com Léone e deixa-se levar sem remorsos para a prostituição. Abre aspas. Pombinha, só com 3 meses de cama franca, fizera-se tão perfeita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama, forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte, parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Fecha aspas. Assim, se alguém escapa da corrupção do meio, naufraga a seguir na corrupção de sua própria animalidade. A animalização do humano. O reducionismo biológico da estética naturalista transforma todo ser humano em um animal. É o substrato comum que unifica os homens. Como diz Antônio Cândido, há uma tendência a conceber a vida como a soma das atividades do sexo e da nutrição, sem outras esferas significantes. A pressão rasteira da animalidade manifesta-se no dia a dia dos moradores do cortiço, os quais parecem viver tão somente para atender às suas necessidades mais primárias: beber, comer, dormir, fazer sexo, brigar e divertir-se como bichos. Os que aspiram a algo mais são implacavelmente levados à perversão, a exemplo de Pombinha e Jerônimo. Por isso, a todo momento surgem, no texto, palavras que indicam, direta ou indiretamente, uma relação sempre depreciativa dos personagens com o reino animal. Abre aspas. Revoluteava em corcovos de égua, prazer animal de existir. As mulheres despejavam crianças com uma regularidade de gado procriador. O mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada. Um verminar constante de formigueiro assanhado. Olhos luxuriosos de macaca. Gozou-a loucamente com a verdadeira satisfação de animal no cio, aquele bafo quente e sensual que o embebedava com seu fartum de bestas no coito. Fecha aspas. O narrador parece experimentar uma sensação de náusea diante do universo que revela, atenuando o aspecto de denúncia social e reforçando a grosseria e a vulgaridade das relações humanas. Racionalmente, condena a miséria, o racismo e a exploração econômica. Afetivamente, sente repugnância por aqueles pobres, sujos e malvados que acaba de incorporar à literatura brasileira. Enche a boca, que me atormenta o coração. Quem sabe um bruxo me fez um despacho, porque eu não posso pegar o facho. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Olha, meu nego, isso não dá sossego, e se não tem chamego, eu me devoro toda de paixão. Acho que é o clima feiticeiro, o Rio de Janeiro, que me incendeia o coração. Eu não consigo nem mesmo. Outros naturalistas. Adolfo Caminha nasceu em 1867 e morreu em 1897. Certamente é o segundo nome em importância do naturalismo brasileiro. Oficial da Marinha,
homem cuja vida foi por si só um original e dramático romance, fez parte de um numeroso e importante grupo de intelectuais reunidos em Fortaleza, em torno da padaria espiritual. Adolfo Caminha deixou, em sua breve existência, precocemente ceifada pela tuberculose, 3 narrativas: A Normalista, romance de 1893, Bom Crioulo, de 1895 e Tentação, de 1896. A melhor dessas narrativas, Bom Crioulo, possui uma surpreendente força vinda tanto da concepção naturalista de seres humanos dominados pela força lúbrica dos instintos, quanto do caráter sombrio do personagem principal. Amaro, o bom crioulo, é um jovem escravizado fugido que se alista como marujo e que impressiona a todos por sua extraordinária massa muscular, além de sua simpatia e disposição para o trabalho. Fracassos com mulheres e, sobretudo, impulsos fisiológicos incontroláveis levam-no a se apaixonar por Aleixo, um jovem grumete loiro de apenas 15 anos. Este aceita o assédio de Amaro e, quando estão em terra, vivem juntos em um quartinho sórdido de uma casa de cômodos. Enlouquecido de paixão, o bom crioulo torna-se péssimo marinheiro, mete-se em confusões e é transferido para outro navio. Seu amante adolescente aceita então a proposta amorosa da dona da casa de pensão, que, apesar de quarentona, também o deseja ardentemente. Ao descobrir a traição, o bom crioulo foge do hospital em que convalescia de um castigo físico, ordenado pelo oficial de sua embarcação, e assassina Aleixo em plena rua, sendo preso de imediato. Somando-se à morbidez do amor homossexual de Amaro, seus ciúmes, seu tormento íntimo e seus ímpetos criminosos à descrição precisa da vida no mar, as cenas terríveis de sadismo dos oficiais da Marinha de Guerra do Brasil, mandando os marujos para a chibata, Bom Crioulo precisa ser considerado o romance brasileiro de atmosfera mais sufocante e opressiva do século XIX. Há nele quase um clima expressionista de sombras ameaçadoras e de deformação dos caracteres. Trata-se, com certeza, de uma pequena obra-prima. A exemplo da morte precoce de Raul Pompeia, a de Adolfo Caminha interrompeu uma carreira que parecia destinada à grandeza. Inglês de Souza nasceu em 1853 e morreu em 1918. Escritor paraense, Inglês de Souza produziu romances bastante vigorosos, como O Cacaulista, de 1876, O Coronel Sangrado, de 1877, e sua obra-prima O Missionário, de 1888. Esse último centrado na quebra de castidade de um padre que vive no mundo amazônico. Tais relatos, especialmente os 2 primeiros, permanecem à espera de uma análise que lhes dê uma merecida valorização. Júlio Ribeiro nasceu em 1845 e morreu em 1890. Ficcionista mineiro, Júlio Ribeiro teve enorme repercussão no final do século XIX e mesmo na primeira metade do século XX, pois seu romance A Carne, de 1888, escandalizou o país e enlouqueceu gerações de adolescentes com seu erotismo explícito. Apesar de A Carne constituir-se hoje
Em obra quase risível, seja pela mediocridade literária, seja pela descrição pormenorizada, cansativa e pedante da sexualidade humana, resta-lhe a importância de pôr em debate, em uma época de repressão, temas proibidos, sobretudo a juventude.